Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo já sabe. Assim como sabe daí que a gente sempre recebe um convidado ou uma convidada, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui o tema ou os temas do programa. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com a advogada Ana Paula Lourenço, ela que é candidata a deputada estadual, também aqui do município de Guarujá, pelo Partido Novo. Aí você vai entender por que Partido Novo e também por que a Ana Paula pretende ser deputada estadual e quais suas bandeiras. Em primeiro lugar, manda o protocolo, né, a educação. Te agradeço muitíssimo pela presença. Deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador primeiro. O agradecimento é todo meu, Valdir. É uma honra estar aqui com você e poder falar um pouquinho de mim, do partido e dessa campanha. E muito prazer de estar com todos os ouvintes, telespectadores, todos que nos acompanham. O eleitor de Guarujá estava se preparando para uma eleição das esposas, né? Havia a expectativa de lançamento da esposa do atual prefeito e da esposa do ex-prefeito. Você é esposa de alguém? Eu sou esposa do Giancarlo, que é um morador da cidade, como eu, engenheiro, que trabalhou no projeto da BTP aqui em Santos. Eu também trabalhei no projeto. Não, só isso. Você não é uma esposa candidata? Não sou esposa candidata, eu sou uma candidata mesmo. Ana Paula, e quais são as suas... por que o eleitor deveria, nesse momento, assim, por exemplo, a partir daí desse bate-papo que a gente vai ter no programa, escolher seu nome na hora de votar em outubro? Valdir, eu vou te dar alguns motivos para justificar o voto. Primeiro, eu sou a única candidata a deputada estadual pela cidade do Guarujá. Isso por si só já é um bom motivo. Infelizmente, eu realmente gostaria de ter outras candidatas disputando, porque a diversidade, ter homens e mulheres trabalhando, isso fortalece a democracia. Nós temos uma do MDB, até entrevistei aqui semana passada. Então o nome dela não saiu no jornal, eu peço desculpa porque eu não sabia. Normal, ela também acho que foi bem em cima da hora, assim, tal, mas é Andréia Lemos. Então tá bom, então bem-vinda, então temos mais uma, que ótimo, eu não sabia, então Andréia, muito bom ter mais alguém a bordo aí para disputar a candidatura de saia. Eu acho isso muito importante. É a mulher ocupando de vez mesmo aí a seara dos homens e mais ainda na política, né, Ana Paula? Já que os homens já fizeram tanta bobagem. E precisa de mais mulheres. Eu acho que a hora que chegar no equilíbrio, nós somos 52% dos eleitores, tem que estar mais bem representado também nas cadeiras, no Congresso, na Assembleia, nas câmaras de vereadores também, em todos os lugares. Você já se candidatou alguma vez em Guarujá? Nunca me candidatei a nada. Eu acho que chegou a hora da gente realmente tomar o poder, assumir o lugar que a sociedade está precisando ser um pouco melhor representada. Pessoas que querem fazer as coisas de uma forma correta. Então... Tem muita gente que defende assim que é melhor as pessoas do bem, né, se intrometerem com a política do que deixar as pessoas do mal continuar tomando conta, né? Assim, agora, é que tem muita gente do bem que fica com o pé atrás, né? Como entrar nesse mundo que a gente acompanha aí diuturnamente aí com vários exemplos de podridão, né? Isso é a pura verdade. Eu tive, no começo, muita vergonha. Eu demorei um pouco para avisar minha família que eu tinha tomado essa decisão. Eu falei, poxa vida, vai todo mundo achar que eu decidi ir para o caminho errado. Não, até mostrar que as pessoas do bem têm o direito sim de ir lá e tomar esse poder para fazer as coisas de uma forma correta é muito importante. E outro motivo que eu acho que é um grande aval para minha candidatura, Valdir, é o partido ao qual me filiei. Só entrei na política, só decidi dar esse passo depois que eu conheci o Partido Novo, que tem uma filosofia, regras incríveis. É o único dos 35 partidos que não usa fundo eleitoral nem fundo partidário. Ele sobrevive do dinheiro dos filiados que acreditam no que o partido prega. E não usa porque não quer, é uma opção ou não tem direito? Fundo partidário ele recebe e guarda, porque ele já tentou doar para a educação e para a saúde, não conseguiu, o governo não autorizou. Então ele ia devolver para o governo esse dinheiro, além deles não terem essa rúbrica no orçamento para receber dinheiro de volta, porque nunca ninguém pediu. Eles deixaram muito claro que se o dinheiro fosse realmente devolvido, eles teriam que partilhar entre os outros partidos. Então, como de bobo o partido também não tem nada, ele falou, vou guardar esse dinheiro, está depositado no Banco do Brasil, e assim que acabar a campanha, nós vamos providenciar uma emenda, uma lei nova, um projeto de lei que autorize sobras de campanha, o dinheiro não usado
né? Porque nada vai ser usado para ir para saúde, educação e segurança, que é o que realmente importa. É para lá que os nossos impostos têm que ir. O dinheiro dos nossos impostos não deveriam ser usados para sustentar partido nem para fazer campanha política. Certo. E qual é a opção para não usar o dinheiro do fundo partidário? Quais são as estratégias do partido assim, para poder... Contribuição de quem acredita no que o partido faz. Certo. O partido recolhe R$ 29,00 por mês dos filiados e é com esse dinheiro que ele vive. Eu não recebo um centavo do partido para fazer campanha, nem um centavo. Eles me deram muito apoio durante a fase do processo seletivo, que isso é uma coisa muito interessante, que também dos 35 partidos, ele é o único que faz. Qualquer pessoa pode se candidatar. É só preencher na internet o formulário, manda um vídeo e o currículo. Depois que passa dessa primeira fase, vai para a segunda fase, que é a entrevista. A gente é sabatinado por 3 a 4 pessoas via Skype. Depois a gente passa por uma fase de aulas, são mais de 16 horas de aula via internet. Acabou a aula, nós temos que fazer prova. Depois vem a fase dos eventos. Eu tenho que provar que eu consigo agregar pessoas, construir eventos, chamar afiliados e provar que para provar que a pessoa consegue se comunicar, que ela tem realmente capacidade de mobilização. Exatamente. E depois, quando acaba tudo isso, a gente ainda assina um contrato. Eu assinei um contrato, eu me prontifiquei com o partido a fazer um corte de despesas de gabinete. Então, eu tenho que cortar no mínimo 50% das verbas de gabinete, 50% dos assessores, teria direito a 32. Eu vou usar menos do que 16 assessores para cumprir o meu mandato. Eu vou abrir mão de carro oficial e vou abrir mão de motorista. Eu ando de scooter, eu sou motociclista, adoro bicicleta, ando a pé. Então, isso não é problema. Eu não tenho por que ter motorista se nem 1% da população tem essa mordomia. Não faz sentido eu, que sou uma representante do povo, ter direito a isso. Acho errado. O Partido Novo tem representantes na Assembleia, já na Assembleia Legislativa de São Paulo? A primeira eleição que eles participaram foi em 2015, 2016. 2015 foi o registro do partido. Certo. Eles conseguiram eleger 4 vereadores. Certo. Então, eles não participaram de nenhuma disputa para deputados. É a primeira agora. Mas teve o deputado de um partido que pediu para migrar para o Partido Novo. Entendi. Não existiu o partido quando ele foi eleito, mas a ideologia dele, do partido, era tão em sintonia que ele pediu a transferência. Ele fez a prova, fez o processo seletivo, passou no crivo do partido e está lá, que é o Marcel, lá do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. E na Câmara Federal? Nada. E é por isso que a gente não consegue participar dos debates. O Amoedo, né, que é o candidato a presidente da República, não consegue participar dos debates porque a lei exige que as emissoras só convoquem, só pode convocar quem tem representantes no Congresso, e a gente não tem ainda porque nunca participou de uma eleição, o que é um pecado. O sistema político ainda é muito arcaico no sentido de privilegiar as estruturas que já estão aí no poder, né? Os partidos grandes, tudo isso. E isso acaba deixando fragilizado um pouco, né, aquilo que a gente sonha como um sistema democrático perfeito, né, onde as pessoas tivessem a oportunidade de dar as suas ideias. Você vai ter, por exemplo, partidos candidatos a presidente, né, por exemplo, que vão ter 2 segundos, né? Não dá tempo de falar o endereço da internet, né, se bobear, né? Partido Novo vai ter 7 segundos e ele só vai dar o recado que, se nós formos eleitos, nunca mais vai ter esse programa na televisão. Porque a estratégia do não, a gente não quer horário, porque o horário gratuito não é gratuito. As emissoras, elas recebem uma isenção fiscal de 800 milhões. Exatamente. Quer dizer, sai de novo do nosso bolso o dinheiro para pagar essa propaganda que dizem que é gratuita e na verdade não é. Esse dinheiro tem que ir saúde, educação e segurança. A palavra gratuito já era para ter saído do nome do programa há muito tempo, né? Quem mais, de propostas modernas, assim, inovadoras, o Partido Novo traz assim, para a população? Você já elencou, por exemplo, uma série de medidas que o parlamentar se verá obrigado a tomar, né, caso ele seja eleito. Para a população, assim, um novo jeito de governar, qual é vamos dizer assim, usam a linguajar, a nova pegada do Partido Novo? Assim? É fazer tudo direito, é fazer tudo do jeito novo e correto, né? Eles são contra a reeleição, eles permitem só uma reeleição exatamente para o político não criar raiz no cargo. Certo. Então, se eu for eleito, eu posso me candidatar para mais um mandato. Depois, se eu quiser continuar na política, eu tenho que procurar algum outro cargo e começar do zero uma outra carreira política. Mas naquele cargo, eu posso até voltar depois, dando um intervalo. Então, isso evita que o político crie raízes, se acomode e não faça nada.
porque a obrigação dele é trabalhar. Certo. E o partido tem outras... Tem uma organização interna que é muito interessante. Ele separa quem são os dirigentes de quem são os candidatos. Então, por exemplo, o João Amoedo, ele era o presidente do partido. Há 1 ano e meio atrás, ele teve que se desvincular da direção do partido para poder ser um candidato. Para evitar o seguinte, se o eleito comete alguma irregularidade, tem que ter um corpo de pessoas totalmente isentas e desassociadas para poder punir, exigir o afastamento e tomar alguma medida. Se os cargos se confundem, o próprio candidato não vai se autopunir, sendo ele ou não o presidente do partido. Então, essa é mais uma medida de governança corporativa que vem trazer para isso. O João Amoedo, ele é o que? Quem é o João Amoedo, vamos dizer assim, para as pessoas se acostumarem? É aquele que vai aparecer 7 segundos falando que vai acabar com o programa eleitoral. Isso a gente já vai guardar, né? Ele é um engenheiro, um administrador, carioca. Ele trabalhou, ele não era dono, porque todo mundo tenta puxar por essa vertente, e não é verdade, ele não é dono de banco. Ele trabalhou em bancos, chegou a altos cargos, por isso que ele amealhou o patrimônio que ele tem, que eu acho extremamente importante isso. Ele já é rico, ele já é afortunado, ele não precisa entrar na política para enriquecer a conta corrente dele. Pelo contrário, ele pegou uma boa fatia do patrimônio dele para montar esse partido novo. Foi do bolso dele que saiu muito desse dinheiro que está aí. Então é uma mentalidade totalmente diferente. Muitas pessoas questionam, tanto para ele quanto para nós, o que a gente vai fazer se a gente entrar lá, o partido vão ter poucos representantes do Novo, como é que fica? E a resposta é muito simples, a gente vai propor as coisas que interessam para a população, defender as cidades, os estados. E se a gente receber o bloqueio dos outros parlamentares, dos outros políticos, a gente vai para a rua, a gente vai para a televisão, a gente vai para a mídia anunciar o que a gente está fazendo, qual é a nossa proposta e convocar a população para ir para a rua. Porque aí os representantes políticos são representantes do povo. Se eles não estão espelhando o que o povo quer, o povo tem que ir para a rua reclamar. A gente tem que pôr a voz para fora para fazer valer. Essa junção assim, entre partido e manifestantes, né, é uma coisa que acabou se perdendo um pouco aí ao longo dos últimos movimentos populares, né? Até os partidos meio que tentaram, muito partido tentou se entrar naquela rodinha ali, mas não dava, né? Não dava, quer dizer, a proposta do Novo é justamente tentar criar que essas mobilizações prossigam aí pelo país. Voltar essa cultura de proximidade. Denunciando eventuais conchavos. Né? E trazer a população para os eleitores, a população para um pouco mais perto do que é o mandato dos políticos. A Janaína Lima, que é a vereadora eleita por São Paulo, que aliás está fazendo um trabalho maravilhoso, com essa ideologia de corte de despesas de gabinete, ela já de janeiro para cá, janeiro do ano passado, quando ela tomou posse para cá, economizou 2 milhões de reais, só cortando verba de gabinete. E já endereçou esse dinheiro para a educação infantil. Entendi. Então, dá para fazer muita coisa. E outra coisa muito interessante é montar aplicativos, né? Na internet, acompanhe o seu deputado. Vou dar satisfação diariamente do que a gente está fazendo, quais são os planos, quais são os serviços. Até porque uma das coisas que eu mais quero fazer, Valdir, eu vou um pouco na contramão do que os deputados normalmente fazem, né? A gente pensa deputado fazendo leis. Eu quero revogar leis, eu quero tirar essa carga de obrigações que existem na vida do cidadão, é carimbo, é autenticação, é reconhecimento de firma. Tem muita coisa que perdeu sentido. A gente está no século XXI, existem mecanismos de autenticação muito mais eficientes, dá para melhorar muito isso. Automatizar serviços públicos, porque aí a gente tira da mão daqueles que querem criar dificuldade para vender facilidade. Então, automatizar, por tudo na internet, os serviços públicos. E o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais sei fazer, que eu já faço há 30 anos, que é fiscalizar licitações. Eu trabalho com licitações públicas e eu quero usar essa competência dos deputados para fiscalizar editais que saem já imaculados, já endereçados para alguém vencer. Isso é muito fácil. Você bater o olho, a gente já enxerga isso. Você tem uma bandeira de moralização, assim. Totalmente. E a maioria dos candidatos fazem campanha, assim, vendendo uma imagem para o eleitor, assim, uma imagem, vamos fazer aquilo ali, vamos arrumar isso daqui, tal. O que o eleitor de Guarujá pode ter como efeito prático na sua concepção de candidata, no seu dia a dia,
com a sua eleição. Quer dizer, assim, não é o paraíso que está todo mundo claro, oferecendo. não. Só ia te pedir para responder depois do intervalo comercial. Combinado, tá Valdir. O Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalinho comercial, mas antes eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a edição desta semana do Assunto Cidade. Está aí na tela. Justamente um levantamento feito aí, não foi um levantamento científico, um levantamento aleatório, tanto que até, já peço desculpa aqui no ar, não está aí na relação o nome da Ana Paula Lourenço. Logicamente, na próxima edição iremos fazer a devida inclusão. Mas entre os candidatos aí escolhidos ali na redação do jornal, o total de bens declarados aí ultrapassa os 5 milhões de reais. Destaque, logicamente, para os candidatos à Câmara Federal, Marcelo Squacione e Andressa Salles e Angélica Mariano, que são os 3 detentores aí do maior patrimônio. Esse levantamento foi feito aí no site do TSE, onde você pode conseguir também toda e qualquer informação para que a eleição transcorra de um jeito, com uma lisura que todo mundo espera para a democracia. O programa Assunto Cidade volta já depois do intervalo. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando a advogada Ana Paula Lourenço, ela que, além de advogada e radicada aqui no município de Guarujá, ela também está se lançando, esse ano é candidata a deputada estadual pelo Partido Novo. Você perdeu algum trecho aí, um pedaço da explicação. Ana Paula, o Partido Novo, que vem justamente com novidades aí no jeito de fazer política, com algumas determinações legais. O candidato, Ana Paula explicou aqui no primeiro bloco, passa por uma sabatina, várias sabatinas aí para vários cursos de qualificação, tem que demonstrar que tem conhecimento, tem que demonstrar interesse em estudar as questões ligadas aí ao exercício do seu provável mandato e também comprovar até uma capacidade de liderança, como ela explicou aqui, em cursos preparatórios impostos pelo partido. Só isso já seleciona um pouco, já elimina aí uma boa parte desses candidatos pitorescos e folclóricos que a gente tem acompanhado aí eleição após eleição, que até por serem famosos acabam arrastando aí vários outros que também não fizeram cursinho nenhum para nada. Mas a gente deixou uma pergunta no ar no primeiro bloco. Isso não é uma crítica, né? Cada um faz a campanha do jeito que quiser, né? Só que ilude, né? Muitos deles iludem o povo com promessas mirabolantes, com realizações, coisas que são afetas ao executivo, né? E você promete, você tem uma bandeira de moralização, então você falou, não quer criar lei, eu quero acabar com um monte de lei. O que o eleitor de Guarujá pode contar, assim, no seu dia a dia, no seu cotidiano, com uma provável eleição sua, destruindo tudo quanto é lei que está lá. Olha, essa foi uma maravilha. Olha, a minha ajuda, a minha contribuição aqui para a cidade do Guarujá, se eu for eleita como deputada estadual, é basicamente o seguinte, Valdir, tem várias empresas do estado que prestam serviço aqui. Nós temos a Sabesp, então, questão dos contratos. Nós temos a Balsas, Travessias, que é
Olha, não é música sertaneja, mas é uma verdadeira sofrência. É verdade. Eu trabalhei 3 anos aqui no terminal da BTP como advogada, amassando barro lá naquele lixão da Lemoa. E eu tinha que atravessar todo dia, ida e volta. E às vezes eram 2 horas. Já peguei 3 horas de congestionamento de balsa para poder voltar para casa aqui para o Guarujá. E o problema é navio que bate em balsa, é balsa quebrada. Como é que justifica? Nós estamos há 86 anos, Valdir, falando de uma ligação seca entre Guarujá e Santos, e isso é competência do Estado de São Paulo. Isso a gente pode fazer pressão e fazer o dinheiro chegar aqui para que isso aconteça. Precisa, e isso muda, afeta a vida de todo mundo aqui. O deputado estadual, ele tem direito a emendas parlamentares, mas é muito pouco. Então não adianta realmente vir um deputado estadual prometendo milagres. Se eu tendo acesso a emendas parlamentares, se eu pudesse escolher, a minha primeira escolha era uma AME aqui em Vicente de Carvalho. Não é justo a gente ter a população que a gente tem aqui no Guarujá, ter meio hospital público e nenhuma AME. Então, dentro desse... Eu não sou muito a favor dessa filosofia de emendas, porque isso foi um pouco perverso, Valdir. Você vê que nossos vizinhos, por terem eleito deputados, conseguiram. A gente nunca elegeu um deputado aqui na cidade, não consegue um monte de coisa. Mas até a gente conseguir mudar a lei e fazer uma coisa um pouco mais justa, é um instrumento que a gente tem e ele vai ter que ser usado. Eu preciso de muito poucos votos para ser eleita. Eu com 20 mil votos aproximadamente, é menos do que 10% da população do Guarujá. A gente consegue ter um representante aqui que grite, que seja a voz do Guarujá, lá na Assembleia Legislativa. Tem déficit habitacional, tem problema de transporte público, a cidade é carente em todos os sentidos, mas educação, tudo passa. Nosso principal foco é o turismo. A gente tinha que realmente achar meios para incentivar esse turismo, fazer essa economia girar, gerar empregos, porque daí em diante tudo melhora. Então, turismo é uma boa saída. O Partido Novo tem candidato a governador? Tem um candidato a governador e você vai gostar de saber quem é. Ele é o Rogério Schecker, que eu chamo ele de menino, mas ele tem praticamente a mesma idade do que eu, ele tem 51 anos, que foi o rapaz que levou todo esse pessoal para a rua lá na Avenida Paulista e no Brasil inteiro, no movimento do Vem Pra Rua, para fazer o impeachment da Dilma, para exigir a prisão do Lula e toda essa inadequação de tribunais que a gente tem. Toda vez que vai para a rua, é ele que arrasta essa população. Ele é o nosso representante. Como vice-governadora, é uma mulher fantástica chamada Andréa Menezes, extremamente competente e forte para fazer toda a diferença. A gente precisa romper com esse reinado de PSDB aqui na nossa região, no nosso estado. É que eu ia entrar, né? O candidato do PSDB tem lá sua ligeira vantagem, lá de acordo com as pesquisas, e que dera para você, pelo menos, para os eleitores do Partido Novo, que o Rogério Schecker se eleja governador em outubro e fique tudo certo, aí teria uma afinidade. Mas caso não seja o Rogério Schecker, isso é uma prática muito usual entre os parlamentares da região, é se atrelar ao governo, se tornar situacionistas, né, assim, então, para poder conseguir ali algum benefício, alguma coisa. É o caso, por exemplo, da maioria dos parlamentares da região, e a demonstração também por causa do atraso da Baixada Santista, principalmente no assunto que você tocou, que é secular, aí, que é a balsa Santos Guarujá. Quer dizer, o melhor, então, você acha uma receita melhor é ter um parlamentar uma voz um pouco mais ativa, para um enfrentamento maior, assim, inclusive para denunciar isso que tem gente que eu considero um atraso da região, assim, em várias questões. A desigualdade, nem você falou, não tem uma AME num município a gente chama de município Itapema, quase 200 mil pessoas. Boa parte da população está aqui. Não ter uma AME aqui, ter 3 numa outra cidade, quer dizer, então, às vezes o enfrentamento é muito melhor do que aquela subserviência, né? Concordo plenamente. A gente precisa ter voz ativa, levar os problemas, exigir que as coisas sejam conduzidas de uma forma correta. E se a gente conseguir evitar que a corrupção nos processos de licitação aconteça, sobra mais dinheiro para todos. O Estado inteiro ganha, inclusive o Guarujá. Todo mundo é beneficiado. Então, eu acho que o fiscalizar é extremamente importante. E eu gostaria muito que outros deputados fizessem o mesmo. Já passou daquela hora, assim, do camarada fazer campanha e falar, eu sou amigo do governador. Assim, no caso aqui não está adiantando muito. Não está adiantando muito. Bom,
Ana Paula, e com a relação ao Guarujá, assim, quais são a sua visão assim, sobre, por exemplo, a gestão pública local, o funcionamento, essa relação com o executivo, entre executivo e legislativo? Logicamente você deve acompanhar diuturnamente aí algumas essas questões ligadas ao Guarujá. Quais são suas críticas ou eventuais elogios aí para o atual momento que a cidade vive na política local? A gente estava comentando um pouquinho antes sobre os tropeços de licitações. De novo, a gente cai no mesmo assunto. Então, a gente percebe que a coisa não está fluindo, a necessidade existe, a cidade está carente com várias demandas. O pessoal faltou na aula lá, né? Essa aula lá o pessoal faltou, né? É uma área chata, porque você tem certos requisitos que têm que ser cumpridos. O procedimento é muito burocrático, mas ele é necessário. Talvez a gente pudesse pensar. Essa talvez seja uma lei que eu gostaria de propor, fazer uma modernização do processo para as coisas serem mais céleres, para a gente conseguir colher os resultados mais rapidamente. Inversão, uma delas que é muito fácil, que já existe em vários procedimentos licitatórios, é a inversão das fases de licitação. Primeiro vai lá e todo mundo apresenta o preço. Quem tiver o melhor preço, a gente abre a documentação de habilitação. Está errada, já passa para o segundo. Então, isso geralmente acelera. Na área de transmissão de energia elétrica já acontece isso, de geração. Então, isso é um procedimento muito... Porque se interessa a proposta primeiro ver lá quem tem o melhor preço. Em vez de perder tempo olhando toda a documentação de todo mundo, gerando impugnação de todo, tua CND está vencida, não, esse documento estava faltando, foi adicionado. Não discute nada agora. Apresenta o preço. Concorre um grande número de empresas, venceu. A vencedora vai lá, a gente abre o envelope de habilitação dela para saber se a documentação está correta. Está correto, acabou. Pronto. Certo. Não vai ter que analisar de todos os outros 10, 15 concorrentes, licitantes. Essa é uma legislação que teria que ser modificada em nível federal, né? E estadual também. O Estado de São Paulo também tem a legislação de licitação, a gente poderia propor isso. Mas eu imagino assim que o Partido Novo tem essa conduta assim linear, né? Todo candidato a deputado federal já sabe que tem algumas coisas para serem modificadas. Tem, a gente conversa muito entre nós, todos os candidatos estão... Você tem candidatos com especialidades diferentes, tem uns que entendem mais de saúde, outros mais de educação, mas a base, o direcionamento é um só para todos nós. Nós temos diversos grupos de WhatsApp, temos reuniões periódicas, fizemos um treinamento muito bonito com essa vereadora de São Paulo, que ela se dispôs espontaneamente, sem interferência nenhuma do partido, a ensinar todo o processo, todo o dia a dia dela como vereadora e mostrar para a gente como é que é se portar em público, falar no palanque, tudo. E então a gente está muito alinhado. Isso assim, qualquer um do Partido Novo que for eleito vai seguir essas diretrizes. Que bom. Meus votos de sucesso. Muito obrigada. Felicidade para você. Queria que você repetisse só como é que vai ser a frase dos 7 segundos do partido. Ele vai dizer que se o Partido Novo for eleito, não tem mais, nunca mais vão ver horário político, não vai ter. Dona de casa que perde a novela vai achar adorar, ótimo. Não faz o menor sentido. E é muito perverso também, Valdir, porque você vê, você tem partidos que fazem coligações, fazem acordos para ter meia hora. Você vai ficar meia hora ouvindo um político só falando, em vez de você dar oportunidade para todos falarem de forma igual, todos terem o mesmo tempo, sem marketing, sem grandes campanhas. Você devia falar, é o candidato olhando para a Câmara, como a gente está fazendo aqui, falando qual é a proposta, sem fogos de artifício para iludir o eleitor. Truques especiais, né? Truques de marketing. O brasileiro dá jeito para tudo, né? Era um tempo para todo mundo, já teve um que já foi lá e pegou o tempo de todo mundo. Né? Não tem jeito, agora né? vai ser bem injusto, vai ser bem desigual isso. Mas está aí uma nova função, mais uma tarefa para o Partido Novo. Quem eu desejo muito boa sorte para você também. Muito obrigada, Valdir, pela oportunidade. Deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador. Bom, eu queria agradecer a todos por me acompanharem. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é Ana Paula 30 Novo. No Facebook, Instagram, nas outras mídias é tudo igual, Ana Paula 30 Novo. E tá fácil, Valdir, eu preciso só de 20 mil votos para ser eleita, para Guarujá ter uma representante lá no estado de São Paulo, na Assembleia, e lutar aqui pela nossa cidade. Tá certo, uma boa sorte mesmo para você. Muito obrigada. Obrigado pela entrevista, obrigado a você pela audiência, a gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.